Que Deus abençoe a todos de uma maneira abundante, em nome do Senhor Jesus. Olha, hoje, passando aqui, ajudando aqui um pouco a minha esposa e meditando aqui na palavra de Deus, né? Meditando a respeito da história do rei Davi. Tem um ditado no mundo que diz assim: quem não é visto não é lembrado, né? Acho que você já deve ter ouvido algumas vezes esse ditado, que para ser lembrado, para ser reconhecido, você precisa ser visto. Quer dizer, você precisa mostrar-se. Mas se a gente for meditar realmente nessa frase, e nós formos colocar a luz da Bíblia, a luz da palavra de Deus, nós vamos encontrar uma incoerência. Por quê? Porque a Bíblia fala que o rei Davi, quando ainda não era rei, e o profeta Samuel vai até a casa do seu pai, buscando ungir um rei no meio dos seus filhos, a Bíblia diz que Deus, ou que Samuel, melhor dizendo, Samuel, ele vê o filho mais velho de Jessé, e diante dele, no coração dele, ele falou: pronto, está aqui o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor. Porém, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus fala com Samuel e diz: Samuel, não é este que eu tenho escolhido como rei, não é ele, não é esse rapaz, porque você está agradado, você se agradou, você foi chamado a atenção pelo o que está aparente. Porém, eu olho o coração, eu vejo aquilo que os olhos não conseguem ver, aquilo que palavras não conseguem descrever. E aí você conhece a história. Passam-se todos os filhos de Jessé, e o profeta pergunta: já foram todos os jovens? Não tem mais nenhum filho? Porque nenhum Deus havia confirmado. E aí o Jessé lembra: não, ainda tem mais um. Tem mais um, o menor de todos, que está lá no curral tomando conta das ovelhas. Quer dizer, o Davi estava escondido dos olhos humanos. O Davi estava escondido dos olhos do profeta, mas ele não estava escondido aos olhos de Deus. E aí, dentro desse contexto, você pode perceber que esse ditado popular, ele cai por terra diante da verdade da palavra de Deus. Eu tenho carregado comigo uma frase, não sei de onde me veio, mas acredito que veio de Deus, que uma coisa é a verdade, uma coisa é a realidade e outra coisa é a verdade. A realidade é aquilo que a realidade, né, é aquilo que os olhos conseguem enxergar. A realidade pode ser o momento que eu estou vivendo, que você está vivendo, é a realidade. Talvez a sua realidade hoje seja uma realidade de problema, de dificuldade, de necessidade. Talvez a sua realidade não seja o melhor, não é o melhor que você, né, está vivendo agora. Essa é a realidade. Um quadro de doença, uma dificuldade na família, um problema conjugal, um problema financeiro. Essa é a realidade de algumas pessoas. E o que vem a ser a verdade?
A verdade é aquilo que Deus diz, é aquilo que o céu diz. A verdade é aquilo que a palavra diz. Então, o Davi, escondido aos olhos de todos, mas estava bem visível aos olhos de Deus. E aqui entra uma palavra, né? Enquanto eu vou falando com você, eu estou aqui na labuta, né? Ajudando a ler a minha guerreira. Talvez você se sinta esquecido. Talvez você ache que ninguém está te vendo. Talvez a sua realidade atual seja uma realidade de dor, uma realidade de esquecimento, uma realidade de dificuldade, uma realidade de problema, não sei. Mas olha, existe uma verdade sobre a sua vida. Existe uma verdade que o céu liberou sobre a sua vida. Existe uma verdade que tem o poder de mudar a sua realidade. Existe. E essa verdade é a verdade da palavra de Deus. Então, eu quero lhe incentivar nesse início de tarde a tirar os seus olhos da realidade e olhar para a verdade de Deus. Não se preocupe se ninguém está vendo. Às vezes, nós passamos por situações e parece que não tem ninguém do nosso lado, né? Parece que o próprio Deus, Ele não deixa ninguém se aproximar para lhe ajudar. E você se sente só. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você nunca estará sozinho. Você nunca estará oculto aos olhos de Deus. Deus, Ele olha, Ele contempla cada um de nós. Deus, Ele vê mais do que os olhos veem. Deus, Ele vê o que está no meu e no seu coração. E no tempo certo, na hora certa, Deus, Ele vai fazer com que a verdade dele sobre a sua vida se torne uma realidade. A realidade que hoje você está enfrentando, ela não tem poder de alterar a verdade de Deus. O quadro que você está vivendo hoje não tem a capacidade de mudar a verdade, anular a verdade de Deus. Existe uma verdade liberada sobre a sua vida, como havia uma verdade liberada sobre Davi. Deus o escolheu para ser rei, chefe do povo de Israel. E diz a Bíblia que depois que o Samuel unge Davi como rei, a unção estava sobre ele, ele ainda passou anos, até que de fato ele subisse ao trono. E parecia até, vou dar uma baixada aqui, mas parecia até que ele estava enganado, né? Como muitas vezes Deus fala com você, você ouve a palavra dele, você crê naquilo que ele falou e você começa a acreditar que coisas grandes vão acontecer da parte de Deus na sua vida, que você vai viver um novo tempo, que você vai viver a promessa. A palavra é liberada, mas nem sempre a palavra se manifesta imediatamente, porque há um tempo de espera, há um tempo de preparação. Eu tenho falado aqui na igreja que se está demorando
é porque ainda não estamos preparados. Se ainda não aconteceu aquilo que Deus falou, é porque falta ainda alguma coisa a gente ser preparado, aperfeiçoado. Porque quando nós assumirmos, tomarmos posse, nós não podemos perder a oportunidade. Não podemos perder aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Então há um tempo de preparação. Então talvez você esteja agora vivendo um tempo de preparação. Aproveite. Ah, mas eu estou enfrentando uma luta, pastor. Aproveite. Porque essa luta não vai matar você. Essa dificuldade não vai matar você. Porque aparentemente, por Davi ter recebido a unção, então a partir de agora, ele logo iria assumir o trono, reinaria, e a vida dele passaria por uma mudança rápida, drástica. Mas não foi bem assim. O Davi tinha a unção. A verdade de Deus estava liberada sobre a vida de Davi. Mas Davi ainda estava ali. O Saul já tinha sido deposto do seu cargo por Deus. Para Deus o Saul já não era mais rei. Para Deus o Saul já não servia mais. Mas ele ainda aos olhos dos homens continuava reinando. E Davi seguia e obedecia a Saul. E quando o Saul percebeu que Deus era com Davi, a Bíblia vai dizer que as mulheres, depois de uma guerra, as mulheres fazem uma música e começam a cantar. Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Na hora, a Bíblia diz que um espírito, na verdade, o Saul, primeiramente, ele se enche de inveja, porque ele, como rei, ao invés de estar sendo louvado mais do que qualquer um, quem estava sendo era Davi, aquele pequenininho desprezado, esquecido. Ele estava crescendo ali diante de Deus, se tornando aquilo que Deus queria que ele se tornasse. E é isso que você precisa entender, este momento que agora, Deus abençoe, Luizinho, esse momento que agora, a Michele Santos também, deixa eu mandar um abraço aqui logo, João Paulo, pastor João Paulo, a Deise Ivana, que Deus abençoe vocês aí. Se você puder compartilhar, compartilha. Então, aquele momento de aparente esquecimento, aquele momento que aparentemente o Davi não estava reinando, era um momento em que Davi estava sendo aperfeiçoado, preparado, capacitado por Deus, para quando ele subisse no trono, ele fosse aquilo que Deus queria, para que ele fizesse aquilo que Deus realmente desejava dele, esperava dele. E é isso que você precisa entender. Este é o momento de você se preparar. Este é o momento de você verdadeiramente conhecer e entender quem é Deus, que é Ele que te dá vitória, que é Ele que te faz vencer os obstáculos, que é Ele que te faz vencer as tribulações, derrotar os inimigos. É Ele. E uma coisa eu estava até comentando aqui com minha esposa, né? Ela tá ali, Dona Lidiana. Eu tô cá na pia da cozinha, ela tá ali na pia de lavar roupa. E eu estava conversando com ela, sabe por quê? O Davi, ele chegou onde ele chegou? Não era porque ele queria ser rei. Você acha que Davi queria ser rei? O que Davi queria era servir a Deus. Ele queria ser servo.
não importava onde ele estivesse, ele queria ser servo. É isso que nós temos que entender. Se você entender isso, que não importa se você já está vivendo a promessa de Deus ou não, não importa se Deus já te colocou aonde Ele disse que te colocaria ou não, você tem que entender, Deus te chamou foi para ser servo. Sirva a Ele aí agora, aonde você está, sirva a Ele naquilo que Ele colocou na sua mão, sirva a Deus, sirva a Ele de todo o seu coração, porque no momento certo, o Deus que sonda corações, o Deus que vê aquilo que os olhos humanos não veem, Ele vai honrar você. Ô mosquinha perturbada aqui agora, viu? Tá amarrado. No momento certo, Ele vai fazer com que você chegue aonde tem que chegar. Mas você tem que entender, você precisa ser servo. Nós precisamos ser servos. O Davi, ele foi servo. Eu falei na igreja, no domingo, falei, o Davi, ele, antes de reinar, ele já era servo. E como é que ele demonstrava que ele era servo? Ele estava em obediência à palavra de Deus, que é a primeira promessa, o primeiro mandamento com promessa, que é o quê? Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra sejam prolongados. O Davi estava ali obedecendo ao pai. Enquanto os irmãos estavam dentro de casa, fazendo, sei lá, nada, o Davi estava ali obedecendo ao pai. Ela, Deus abençoe. O que está no seu coração? Se você olhar dentro do seu coração, então do seu coração, chegar, que Deus falou para você que iria te colocar. Qual é a intenção do seu coração? Qual é o propósito do seu coração? Qual era o propósito de Davi? Ah, eu quero ser rei, que eu quero mandar em todo mundo. Era esse? Você vê que a primeira oportunidade que o Davi teve para mostrar o que estava no coração dele foi quando o povo de Deus, o exército o qual o Davi lideraria, estava passando por uma grande crise, onde o inimigo poderoso se levantou, os filisteus se levantam contra ele, e Davi não era rei. Davi nem soldado era. Davi, ele era somente alguém que estava levando uma encomenda. Alguém que estava levando para os irmãos é como se fosse o Mercado Livre hoje, né? Tá levando só a encomenda para os irmãos. Mas quando ele viu o que estava acontecendo ali, que o exército do povo de Deus estava sendo humilhado, envergonhado pelo Golias, o Davi, ele expressa o sentimento e o que estava no coração dele. Ele diz: eu não aceito que este filisteu incircunciso, ou incircunciso filisteu, afronte o exército do Deus vivo. A preocupação de Davi não era com ele. A preocupação de Davi não era subir ao trono. A preocupação de Davi não era ser conhecido pelas pessoas. Não era ganhar dinheiro. Não era morar no palácio. A preocupação de Davi era: o que vão falar do meu Deus? O que é que vão dizer do meu Deus
se esse inimigo conseguir vencer o exército que representa ele. A preocupação de Davi era com a glória de Deus. E essa tem que ser a minha e a sua preocupação, é com a glória de Deus. Se a sua preocupação for com a glória de Deus, se a sua preocupação for honrar a Deus, em servir a Deus, pode ter certeza, ainda que nenhum olho, ainda que você esteja escondido por detrás das malhadas, o Deus que vê tudo, Ele colocará você num lugar de honra, num lugar de destaque. Ele te fará chegar onde Ele te prometeu, onde Ele te disse que te faria chegar. Ô pastor, não tem ninguém que me ajude. Para com isso. Para com a síndrome do homem do tanque. Homem do tanque? Você não lembra a história do homem paralítico que estava à beira do tanque? E o Senhor Jesus sabe da história dele. Estava há 38 anos à beira do tanque esperando pelo mover das águas, né? E quando o Senhor Jesus chega para ele e pergunta: queres cicação? A resposta dele deveria ser: só se for para ontem. Quero. A resposta dele foi: não tem ninguém que me ajude. Se o seu pensamento for esse, você ainda não está preparado. Você tem que estar preparado. Porque tem uma oportunidade que não bate duas vezes na mesma porta. E você tem que estar preparado para abraçar a oportunidade e não perder, não jogar fora essa tal oportunidade. Você não pode jogar fora. Você está entendendo o que eu estou falando? Você consegue compreender? Ô William, Deus abençoe. Não jogue a oportunidade fora. Mas Deus precisa ver o que está no seu coração. Pare de ficar preocupado. Porque não tem ninguém aqui me vendo. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo, ninguém está me vendo. Deus, Ele está lhe vendo. Deus, Ele está contemplando tudo. Tenha somente em mente que Deus precisa ver a sinceridade do seu coração. Qual é a sua intenção? Por que você quer chegar onde quer chegar? Qual é a motivação do seu coração? Você sabe que infelizmente tem pessoas que a motivação delas é ruim. Mas uma coisa eu digo: Deus não tem propósito com gente que tem a intenção má. Porque Deus não faz nada pensando só em uma pessoa. Deus não faz nada pensando só em você. Ele faz pensando naqueles que através de você também serão abençoados, ajudados, alcançados. Você compreende isso daqui que eu estou falando? Deus entregou Jesus por quem? João, ele disse: porque Deus amou ao mundo. Não foi ao evangélico, não foi ao católico, não foi ao espírito kardecista, não importa. Ele foi ao mundo, a todas as pessoas. Não foi ao homem ou à mulher, foi a ambos. Não foi ao rico, pobre, foi a todos. Então o plano de Deus, o propósito de Deus é com todos, é para todos, é para ajudar a todos. Então, se a sua intenção for boa diante de Deus, pode ter certeza, ainda que ninguém esteja te ajudando, você não precisa da ajuda de ninguém.
você só precisa da ajuda de Deus. Não estou dizendo que nós não devemos aceitar ajuda. Entendo o que eu estou falando. Que aí você vai me ter como um presunçoso. Não é isso que eu quero passar. O que eu quero dizer é que tem pessoas que dizem que não consegue, não chega, não faz, porque ninguém ajuda. E na verdade, você não precisa depender da ajuda de ninguém. Você pode até ser ajudado pelas pessoas, mas é Deus quem usa as pessoas para te ajudar. Então, no final das contas, você depende de Deus. No final das contas, o que conta é se Deus está do seu lado. Como aquele homem do tanque que eu falei, ele dizia: não tem ninguém que me ajude. O Senhor Jesus, ele disse: pega a tua cama, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem que tinha 38 anos prostrado, esperando alguém ajudar, ele entende: o que eu precisava, o que eu preciso não é da ajuda de ninguém. O que eu preciso é acreditar naquilo que Deus ou que o céu liberou sobre a minha vida. Eu preciso acreditar, você precisa acreditar é no que o céu liberou sobre você. Independente se tem alguém do seu lado para te ajudar ou não, se o propósito do seu coração é reto, é servir a Deus, é glorificar a Deus, o próprio Deus fará você chegar onde tem que chegar. Deus abençoe Marcos. O próprio Deus fará você chegar. O próprio Deus lhe ajudará ou colocará as pessoas que vão te ajudar, como ele fez com Davi. Davi estava sendo perseguido por o Saul, e diz a Bíblia que ele entrou em uma caverna para se esconder, e lá, dentro da caverna, ele encontrou homens que estavam também, excluídos, e que não tinha ninguém por ele. A Bíblia chega a dizer que eram homens levianos, homens excluídos pelas pessoas. E a Bíblia diz que Deus, vai lá e move o coração daqueles homens, e aqueles homens se tornam os soldados de Davi. Aqueles homens deram a vida e dariam a vida para poder proteger Davi. E aqueles homens começam a sonhar com o sonho de Deus para a vida de Davi. E o coração daqueles homens, eles só queriam uma coisa: nós precisamos ajudar Davi a chegar aonde Deus quer que ele chegue. Nós precisamos ajudar Davi a chegar no reino. Então vamos proteger ele, vamos guardar ele, vamos livrar ele, vamos dar a nossa vida por ele. E Davi, de igual modo, dava a vida dele por aqueles homens. Então você vê que o Davi, ele foi ajudado o tempo todo por Deus. E as pessoas que ajudaram Davi foram o próprio Deus que colocou para ajudá-lo. Então coloque essa palavra no seu coração, tá? Eu senti no meu coração para trazer essa mensagem aqui para você nessa tarde, início de tarde, e dizer para você: não se preocupe se ninguém está te vendo. Não é quem é visto que é lembrado. Visto pelo homem, se Deus não quiser, ninguém chega a lugar nenhum. Se Deus não quiser, ninguém ajuda a você ou a mim. Se Deus não quiser, uma folha, ela não cai da árvore. Se Deus não quiser, o homem, ele deixa de existir. Porque tudo depende, tudo vem de Deus. Lá em Tiago 1, ele diz assim, versículo 16, ele diz: não erreis, irmãos meus. 17.
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Sabe o que ele quer dizer? Você precisa entender uma coisa: dádiva é presente, é algo externo que chega até você. E eu tenho explicado isso, expliquei no domingo. O que é uma dádiva? Você já ouviu falar de pistolão? Já ouviu falar pichada? Alguém vai lá, trabalha numa empresa, você conhece essa pessoa, e a pessoa vai lá e um dia chama você e fala: fulano, você não quer trabalhar lá na empresa tal lá? E você fala: é mesmo? Você consegue? Ele: não, se preocupe não, eu vou conseguir uma vaga lá para você, eu vou interceder por você. E aí você fica grato àquela pessoa porque ela lhe ajudou, porque ela, né, abriu a porta para você. Só que a Bíblia diz que toda boa dádiva, presente, ajuda, vem do alto. Sabe o que ele quer dizer? Ninguém ajuda a mim e a você se não for através de Deus. E o dom perfeito? Aquela capacidade que você tem, o dom. Tem gente que tem um dom tremendo para cozinhar. Ele pega ali o arroz, não tem muita coisa, pega o feijão, não tem muita coisa, não tem muito tempero, às vezes não tem nem carne. Mas ele vai lá, faz um temperozinho simples. Mas quando você come aquele feijão com arroz, tá uma delícia. Parece que foi feito com todo tipo de ingrediente, com todo tipo de condimento. Não. Foi feito de uma maneira bem simples, mas aquela pessoa tem um dom culinário. Sabe quem deu a essa pessoa esse dom? Foi Deus. Porque tem gente que vai lá, toma um curso de culinária, compra livro de receita, vai para a internet, olha como é que faz, e tá lá na beira do fogão, vai, corta tudinho, faz tudinho. Quando termina de fazer, desculpa a expressão, tá? Tá uma gororoba. Porque a pessoa não tem um dom. Todo dom perfeito vem do alto. Então compreenda de uma vez por todas. É Deus que faz tudo acontecer. Então não se preocupe se ninguém está vendo você. Não se preocupe se você aparentemente está esquecido. Não se importe. Não se importe se ninguém está te estendendo a mão. Já tem uma mão estendida sobre a sua vida. Já tem uma mão que tem o poder de abrir qualquer porta, como também de fechar qualquer porta. Já tem uma mão estendida sobre a sua vida, que tem poder de tocar em corações que estão fechados para você e dilatá-los. Sabe de quem é essa mão? É de Deus. Então coloque no seu coração hoje. Tenha sinceridade para com Deus. Não queira nada para prejudicar ninguém. Faça tudo para a glória dele. Faça tudo para a glória de Deus. E se ninguém está te ajudando, é porque Deus não permitiu que te ajudasse. Porque você precisa aprender alguma coisa nesse momento de preparação até chegar aonde você tem que chegar. Não deixe de acreditar naquilo que Deus falou com você, por mais que pareça você estar distante. No estalar de dedos da mão de Deus, tudo passa a existir. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, havia somente trevas, mas a Bíblia diz que Deus disse: e haja luz. E assim, no estralar dos dedos de Deus,
a luz passou a existir. Então, não se preocupa. Deus pode estar nesse exato momento fazendo isso para você, ó. Essa mão não vai não, tá me estralar o dedo e tudo acontecer na sua vida. Confia, pois, no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia. Deus vai honrar você. Deus vai me honrar. Ele vai nos honrar. Porque Ele vê o que está aqui, ó. O olho humano vê aqui, o que está fora. Quem olha para você pode ver e dizer o que quiser. As pessoas podem falar o que quiser falar de você. Deus conhece o que está no seu coração. Deus vê o que está dentro de você. E é por isso que Ele falou com você que te levaria onde Ele te falou que você chegaria. Porque Ele vê o que está no seu coração. Então não se importa se as pessoas não acreditam. Não importa se as pessoas te desprezam, não importa. Não olha para nada disso. Lembra sempre, se você nesse momento ninguém está te ajudando, é porque o próprio Deus não quis que ninguém te ajudasse. A sua ajuda virá somente dele. Para que ninguém lá na frente diga, fui eu. Para que ninguém chegue lá na frente e fale, olha, lembra que fui eu. Igual o Abraão. Abraão, ele lutou uma guerra e venceu aquela guerra. Na hora da distribuição dos despojos, o Abraão falou, eu não quero nada. Não quero nada. Para que ninguém lá na frente, amanhã, venha dizer, fui eu que ajudei Abraão. Tudo que Abraão conquistou veio da mão de Deus. É isso que você precisa entender. Às vezes a gente não entende. E a gente fica até triste, né? Poxa, ninguém me ajuda. Ninguém me ajudou. É para que lá na frente, quando Deus te colocar onde você tem que chegar, lá na frente, quando Deus te honrar, ninguém também possa dizer, fui eu que fiz isso. Fui eu que ajudei ele. E até você mesmo dizer, fui eu. Não, não é você. É Deus em você. É Deus através de você. Tá bom? Fica com esse recado no seu coração. Deixa eu falar aqui, olha, desde sexta-feira passada eu estou fazendo um clamor à meia-noite em prol da justiça de Deus. Se você está vivendo alguma injustiça na sua vida, financeira, familiar, econômica, sentimental, não sei. É algo que aconteceu na sua vida que não é aquilo que você gostaria de viver, nem tampouco aquilo que Deus fala na sua palavra ao seu respeito. Isso é uma injustiça. A Bíblia diz, o Senhor Jesus ele diz, que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele será saciado. Então, de sexta-feira passada até a próxima sexta-feira, eu estou fazendo o clamor da meia-noite em prol da justiça de Deus. Se você quer participar, hoje à meia-noite, você pode acessar lá, né, o Instagram, tá bom? Você pode adentrar no Instagram. Eu tenho colocado no Instagram até da igreja, mas eu acho que eu vou colocar hoje nos dois Instagrams, que é para que você possa participar. E eu disse ontem, meia-noite e meia, eu falei, olha, antes que sexta-feira chegue, Deus vai fazer justiça na sua vida. Antes de sexta-feira chegar, toda injustiça que tem sido lançada contra você vai cair por terra no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Deus a quem nós servimos, ele é vivo, poderoso, e ele não falha nem mente. O que está escrito na sua palavra acontece. E o Senhor Jesus, ele diz que aqueles que clamam de dia e de noite, o Senhor fará justiça por eles. Tá bom? Você quer uma oração minha? Eu vou orar por você agora.
Você pode curvar sua cabeça aí onde você está, é rápido. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, eu venho diante de Ti, Senhor, apresentar cada uma destas vidas, inclusive a minha, e pedir a Ti, ó Pai, estenda a Tua mão de poder sobre esta pessoa. Estenda a Tua mão poderosa na vida de cada um deles. E que tudo aquilo, meu Deus, que os céus têm liberado sobre a vida desta pessoa, se materialize em nome de Jesus. Que tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor tem liberado sobre a vida desta mulher, deste homem, e até parece, meu Deus, que está muito distante disto acontecer. Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Teu poder agora venha envolvendo cada uma destas pessoas. E que toda amarra, que todo impedimento, que todo empecilho, que toda dificuldade, essa pessoa, meu Deus, que por vezes já pensou, isso não é para mim. Eu acho que eu me enganei. Eu acho que não é bem desse jeito, por causa das dificuldades, por causa que porque até mesmo parece que essa pessoa está sozinha, desamparada, mas ela ouviu a Tua voz, a Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, assim como Tu criastes, ó Pai, do nada, como um estralar de dedos, o Senhor fez com que a luz passasse a existir. No nome do Senhor Jesus eu oro agora. E que o de repente do Senhor alcance a vida de cada uma destas pessoas. E que tudo aquilo que vem atrapalhando, obstruindo, caia por terra agora, no glorioso nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do mal. Eu paraliso todo o mal na vida desta pessoa. E eu determino em nome de Jesus a bênção do Senhor para a glória de Deus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus, coloque aí no comentário, amém. Você está confirmando com esta oração. Você está concordando com essa oração. E como escrito está, que tudo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Quando você diz amém, você ligou comigo. E lá no céu será ligado. E você alcançará, desfrutará, em nome de Jesus, daquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Tá bom? Seja um guerreiro de oração comigo. Hoje, meia-noite, eu estarei invocando a Deus em seu favor. Hoje, meia-noite, eu estarei diante de Deus, juntamente com a minha esposa, clamando a Deus pela sua vida. Vem participar comigo. Vem orar a Deus, vem clamar a Deus. A Bíblia diz, clama a mim e eu responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisa grande para fazer na sua vida, tá bom? Então hoje, meia-noite, eu aguardo por você. Chame mais 2, chame mais 3 e vamos juntos, tá? Invocar a Deus. Se você ainda não nos segue neste canal, vai lá, começa a nos seguir. Se você ainda não nos segue lá no YouTube, procura lá PR Jones Henrique, tá? E nos segue. E nós sempre estamos colocando ali mensagens, palavras que é para levantar você, fazer você chegar onde Deus quer que você chegue, no nome do Senhor Jesus. Nosso endereço aqui é na Avenida Cléristo Andrade, 1203, em Barreiras, tá? A sede regional da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nosso propósito aqui não é falar de religião, não é combater religião de ninguém, não importa
a religião a qual você esteja inserido. Nós estamos aqui para falar de uma palavra que pode mudar a sua vida, palavra de esperança, de ânimo. É isso que o Evangelho faz, levanta as pessoas. Então seja levantado aí no nome do Senhor Jesus e viva aquilo que o céu liberou sobre a sua vida. E eu aguardo você, tá? À meia-noite, em nome de Jesus. Deixa eu me despedir. Michele Santos, S. Maiana, Deus abençoe. Luizinho Silva, Dorenice, Zorailda, Catrine Belo, Elivânia, Graziela, cadê? Pra eu não esquecer ninguém, deixar ninguém de fora. Ixi, é muita gente. Alguns. Bela Perfumaria. Que Deus abençoe. Você venda muito perfume aí, Bela. Em nome de Cristo. Ai, 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 cadê? Eu já falei aqui alguns. Que Deus abençoe você, tá? Meia-noite. Estaremos orando, clamando a Deus. E fica ligadinho, sempre a gente vai estar colocando alguma coisa, alguma mensagem, alguma palavra. E certamente Deus irá alcançá-lo. A Michele botou, amém, pastor? Essa palavra foi a resposta de Deus que eu precisava. Deus continue te usando. Amém. Eu torço pelo seu sucesso. E creia, você vai chegar onde o céu quer que você chegue em nome de Jesus, tá? Independente de qualquer coisa, olha somente para Ele, no nome de Cristo. Luizinho, aí é meu fio, ó, meu fio branco. Um abraço, saudades. Outro abraço em nome de Jesus. Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês de modo poderoso e abundante em nome de Jesus, tá? Forte abraço.